Meus pais estão me pressionando para assumir a culpa pela minha irmã, mas essa é uma linha que não vou cruzar. Ao longo da minha vida, mantive meticulosamente a imagem do filho perfeito e me recuso a comprometer isso agora. Olá, pessoal, como estão? Espero que vocês consigam captar as emoções que estou tentando transmitir e entender a turbulência que estou vivenciando. Sendo um rapaz na sociedade, existe essa expectativa não dita de que eu não devo expressar emoções ou procurar apoio. É como se eu devesse ser a figura estoica, sempre protegendo aqueles ao meu redor. Inicialmente, pensei que isso fosse uma perspectiva universal sobre como os homens deveriam ser, mas à medida que envelheci, percebi que era mais uma mentalidade medieval enraizada na minha família. Deixe-me fornecer um breve histórico. Meus pais nunca me quiseram, até hoje, ainda não querem. Passei a vida ouvindo como eles esperavam uma filha e minha chegada como primeiro filho os deixou devastados. Eles até cogitaram me colocar para adoção, não querendo lidar com o menino. Você pode pensar que isso é um exagero, mas sou a prova viva de que tais situações existem. 3 anos depois, minha irmã Agatha nasceu. Após anos desejando uma filha, eles finalmente conseguiram o que queriam. Foi um dia cheio de celebração, bolos, risos, tudo que esteve ausente no meu nascimento. À medida que crescemos, meus pais começaram a favorecê-la em detrimento de mim. Tornei-me seu protetor designado, como se fosse seu guarda-costas em vez de seu irmão. Tentei desesperadamente ganhar a aprovação dos meus pais com boas notas, participação em esportes e clubes, estágios, fiz de tudo, esperando que me tratassem como seu filho, mas isso nunca aconteceu. Ao longo da minha vida, internalizei a crença de que não tenho valor e que a única pessoa que importa é minha irmã. Agatha, por outro lado, foi mimada a vida toda. Tudo o que ela desejava, um simples pedido e meus pais realizavam. Não éramos excepcionalmente ricos, mas a disparidade era gritante. Enquanto ela recebia tudo de bandeja, eu tinha que implorar até pelas necessidades básicas para a escola. Era uma injustiça reconhecida por todos, incluindo minha família extensa, mas ninguém ousava confrontar meus pais. É como se temessem o mesmo tratamento se falassem. Para piorar, ambos os meus pais são os irmãos mais velhos em suas respectivas famílias, amplificando a dinâmica de poder. Enfim, as coisas recentemente tomaram um rumo drástico para pior. Deixe-me contar os detalhes. Vocês sabem sobre a hype em torno do novo iPhone, certo? É praticamente o único tópico de conversa atualmente. Então, minha irmã, sendo a mimada que é, queria muito um. No entanto, pela primeira vez na história, meus pais disseram que não poderiam comprar para ela. Agatha tem ultrapassado limites ultimamente, saindo escondida com o namorado no meio da noite e seu desempenho acadêmico estava à beira do desastre neste semestre. Essa era a oportunidade perfeita para meus pais fazerem ela provar sua responsabilidade antes de recompensá-la com o último iPhone. Agatha não aceitou bem a notícia. Ela chorou por quase 1 hora, implorando aos meus pais para reconsiderarem, mesmo já tendo o modelo anterior, ela ainda ansiava pelo mais novo. Meus pais, super protetores com Agatha, a levaram ao seu restaurante favorito para animá-la. Me convidaram para ir junto, mas o desdém no rosto de Agatha me fez recusar. Ela me trata como uma doença, evitando-me o máximo possível. Mesmo sua refeição favorita no restaurante amado não a satisfez e ela continuou a implorar pelo novo iPhone. Então, de repente, ela parou, não falou uma palavra sobre o telefone por uma semana inteira. Achei suspeito e tentei contar aos meus pais, mas eles se irritaram, insistindo que ela havia aprendido a lição e amadurecido. Isso me enfureceu, mas fiquei quieto. E aqui vem a maior reviravolta que vocês já ouviram. 1 semana depois, ela apareceu com um novo iPhone na mão, o selo intacto. Ficamos perplexos porque não havia como ela ter economizado o suficiente com seu emprego e nenhum de nós deu dinheiro a ela. Acontece que ela roubou o dinheiro, ou tecnicamente itens de muito valor. Para contextualizar, minha tia Sheila e tio Peter são muito ricos. Eles possuem vários carros, uma casa própria e estão cobertos de marcas de designers para tudo. Eles vão em férias luxuosas todo verão. Apesar da riqueza, são surpreendentemente humildes. A filha deles, Luísa, é próxima de mim e é a única que realmente me entende, mesmo não passando pelas mesmas dificuldades. Ela é genuinamente legal e sempre está lá para mim quando preciso de alguém para apoiar. Luísa tem sido a irmã que eu gostaria de ter. Ela se casou há cerca de 3 anos, e apesar da diferença de quase 7 anos, ainda nos damos excepcionalmente bem. Recentemente, Luísa fez um chá de bebê na sua casa luxuosa. Embora ela não esteja mais sob supervisão dos pais, ela e o marido mantêm um estilo de vida comparável ao que Luísa tinha enquanto crescia. O chá de bebê aconteceu há cerca de 2 semanas.
Foi aí que as coisas começaram a desandar. Agatha, minha irmã, cometeu um erro significativo durante o chá de bebê. Ela roubou pertences de Luísa. Luísa, sempre confiando demais nas pessoas, não percebeu na hora. Eu vi Agatha desaparecendo repetidamente e voltando nervosa, com os olhos inquietos. Agora, sabendo que ela estava no processo de roubar, seu comportamento faz mais sentido, mas na época eu estava confuso e não a confrontei, pois sabia que ela me afastaria. A verdade veio à tona alguns dias atrás, quando Agatha chegou em casa frenética, chorando desesperadamente. Era tarde da noite e seu comportamento errático assustou a todos. Quando questionada, Agatha confessou ter roubado itens da Gucci, Chanel, Louis Vuitton e até uma bolsa Birkin da Hermes do closet de Luísa durante o chá de bebê. Ficamos todos chocados, incapazes de compreender por que ela recorreu ao roubo quando nossa situação financeira não justificava isso. O motivo dela. Ela queria desesperadamente um novo iPhone, como meu pai não compraria para ela, decidiu resolver a situação por conta própria. Agatha explicou seu plano elaborado. Ela pegou uma bolsa de cada vez, escondendo-a debaixo do vestido e depois caminhava até a garagem, onde as guardava no porta-malas do carro. Levou cerca de 10 tentativas até ela conseguir acumular tudo o que queria. Além de roubar bolsas caras, ela também pegou as joias de Luísa de marcas renomadas como Dior e Cartier. Meus pais ficaram devastados. Agatha chorava e eu sentado no canto da sala de estar, contemplando como ela poderia fazer algo assim. Inicialmente, pensei em informar Luísa para colocar Agatha em seu lugar, mas o medo de ser deserdado pela minha família me segurou. O que realmente doeu foi perceber que minha própria família poderia fazer isso comigo. Quando Agatha começou a entrar em pânico sobre descobertas potenciais, tentamos convencê-la e tranquilizá-la de que ninguém descobriria se ela ficasse quieta. No entanto, sua confissão veio quando ela notou uma câmera de segurança logo fora da porta da garagem, o mesmo caminho que ela usou para chegar ao carro. Se Luísa notasse seus itens desaparecidos, o passo lógico seria verificar as câmeras. Agatha estava em uma enrascada e meu coração sentiu uma leve satisfação porque eu esperava que ela aprendesse uma lição. Infelizmente, meus pais jogaram todo o caos sobre mim. Depois de cerca de 30 minutos de choro e nossas tentativas de tranquilizá-la, meu pai decidiu que já era o suficiente. Ele pediu a Agatha para se acalmar para que ele pudesse pensar, mas eu sabia que estava em apuros quando o olhar dele se voltou para mim. Eu podia sentir que ele planejava me usar para salvar Agatha e me prejudicar no processo. Ele me encarou antes de abrir a boca, confirmando no papel como bode expiatório. O plano dele era que eu assumisse a culpa por toda a situação se alguém rastreasse os itens roubados até Agatha. Achei isso absurdo, pois minha família já não me valorizava e agora meu pai queria que eu me rebaixasse ainda mais. Ele esperava que eu contasse a todos que forcei Agatha a roubar de Luísa para meu próprio benefício. Resisti porque, em primeiro lugar, Luísa nunca acreditaria e, em segundo lugar, eu não concordava com o plano. Esse desacordo provocou uma grande briga familiar, pois todos esperavam que eu obedecesse às vontades deles. No entanto, eu me recusei a ser visto como ladrão apenas para proteger a reputação de Agatha. Lutei, expressando minha falta de vontade de concordar com o plano deles. Eles ficaram agressivos e Agatha até começou a me intimidar na frente dos nossos pais. Eles não fizeram nada a respeito e ela me provocou, dizendo que ninguém se importava comigo e que não importava como me viam, pois já pensavam mal de mim. Meus pais permaneceram em silêncio, usando-me como escudo para proteger sua própria filha. Cheio de raiva, tentei mostrar a eles como suas ações estavam me afetando, mas eles não pareciam se importar. Naquele ponto, eu nem me sentia como filho deles, eu era meramente uma ferramenta para proteger seus interesses. Gritei que não concordaria e saí da sala, me retirando para a sala de estar. Por um dia, ninguém falou comigo, mas depois o tratamento se tornou mais duro. Relutantemente, concordei uma noite, saindo furioso para meu quarto. No entanto, nos dias seguintes, comecei a me perguntar se cumprir as vontades deles faria com que gostassem mais de mim. O comportamento terrível deles continuou, confirmando minha suspeita de que me tratavam mal porque eu não concordava com o que queriam. Esperando que cumprir suas vontades pudesse me render seu favor. Surpreendentemente, eles começaram a me tratar mais como um ser humano assim que eu aceitei. Neste momento, estou um pouco convencido de que pode ter sido uma boa decisão. Estou otimista de que, com o tempo, a família esquecerá esse incidente e as coisas voltarão ao normal. No entanto, há um medo subjacente de que eles possam começar a me tratar como um criminoso. Minha única chance é que Luísa não perceba nada errado. Mas infelizmente para mim é evidente que Luísa descobriu a situação. Ela notou que seus pertences estavam faltando e começou a investigar o assunto.
Recebemos uma ligação de Luísa, e seu tom parecia zangado e devastado. Minha mãe atendeu o telefone, colocando a chamada no viva voz para todos ouvirem. Ficou claro porque Luísa estava ligando, e eu me preparei para as consequências, incerto sobre a decisão que tinha tomado. Eu não queria ser rotulado como vilão por todos os membros da família, mas mudar de ideia neste ponto levaria ao caos e eu seria culpado por tudo em minha vida inteira. Quando Luísa ligou, minha mãe garantiu que eu entendesse meu papel. Assim que minha mãe atendeu, a voz exigente, mas não alta, de Luísa encheu o ar, um contraste marcante com a Luísa quieta e confiante que eu conhecia. Ela imediatamente começou a perguntar onde Agatha estava e insistiu em falar com ela para entender o motivo de suas ações. Inicialmente, minha mãe fingiu ignorância sobre a situação, fingindo inocência, o que apenas alimentou a raiva de Luísa. Luísa assistiu às filmagens das câmeras de segurança e descobriu que Agatha havia roubado bolsas e joias, expressando sua profunda decepção e exigindo que Agatha devolvesse tudo. A revelação de Luísa deixou minha mãe e Agatha nervosas. A situação piorou quando minha mãe apontou a culpa para mim, afirmando que eu forcei Agatha a roubar porque precisava de dinheiro, incluindo para um PlayStation 5. Essa acusação pegou Luísa de surpresa, fazendo-a ficar em silêncio. Sabendo quão próximos éramos, ela não podia acreditar que eu estaria envolvido em tal mal feito. Apesar das minhas tentativas de negar, minha mãe insistiu em me pintar como instigador, e eu tive que dizer isso em voz alta. O desgosto na voz de Luísa foi palpável, confirmando que eu a traí. Foi um momento muito triste. Embora não pudesse vê-la, só podia imaginar o quão horrível ela deve ter se sentido ao ser informada de que alguém em quem confiava tão profundamente a havia traído. Ela desligou sem enviar mensagens ou ligar, e eu entendi seu silêncio quando confessei ser o responsável. Minha família inteira me tratou mal depois que a notícia se espalhou. Luísa e sua família compartilharam os detalhes com todos, e desde então, fui bombardeado com ligações de familiares preocupados, questionando minhas ações. Recentemente, celebramos o aniversário do meu primo e meu tio insistiu que eu ficasse em casa, temendo que eu pudesse roubar algo de sua casa. O isolamento da família me deixou à beira das lágrimas, um sentimento que muitos podem ignorar porque sou um homem, mas também tenho sentimentos. Sentir-me excluído da família devido a algo que eu não fiz foi devastador. Agatha veio ao meu quarto e, em vez de mostrar simpatia, ela descartou a situação, dizendo para eu não fazer um grande alarde, pois todos esqueceriam em breve. Ela saiu sem reconhecer a dor que eu estava sentindo ou os sacrifícios que fiz por ela. Enquanto me preparava para a festa de aniversário, sentei-me sozinho no meu quarto, contemplando a injustiça da vida. Luísa mandou uma mensagem perguntando por que eu fiz aquilo, mas eu não tinha resposta. Sentindo-me perdido e abandonado, ignorei sua mensagem. Eu esperava que minha família finalmente me reconhecesse como filho e sentisse algum amor por mim depois de passar por essa provação sozinho em casa. Lutei com a dura realidade de que minha família não me queria mais por perto, temendo que eu roubasse. As palavras e mensagens dolorosas da minha família ao longo dos anos se repetiam na minha cabeça, lembrando-me de que eu não era o filho que eles queriam. Eles deixaram claro que ter Agatha foi o dia mais feliz de suas vidas, enquanto eu ficava sozinho no meu quarto, contemplando se queria continuar com essa farsa. No entanto, não tenho certeza se tenho coragem de ir contra eles. Bom, alguns dias se passaram, e estava tão atormentado e completamente excluído da família que eu já não tinha mais certeza se queria continuar com isso. Bem, mantive isso em mente e me lembrei de que, se minha família não se importa comigo, eu posso me importar comigo mesmo. Inicialmente, eu estava muito assustado de retaliar porque, mesmo que eu fizesse, não parecia que alguém acreditaria em mim ou ficaria do meu lado. Bem, foi o que eu pensei. No entanto, há alguns dias, Luísa me ligou e disse que precisava se encontrar comigo. Eu estava cético, mesmo que fôssemos como irmãos, ainda havia um boato de que eu havia roubado seus pertences por razões egoístas. Eu não sabia o que ela queria que eu dissesse ou fizesse quando os encontrássemos, mas sabia que não podia dizer não a ela, então fui. Nos encontramos em um pequeno café próximo à casa dela, que costumava ser nosso lugar favorito durante o ensino médio. Ir lá com tantas coisas dando errado em nossas vidas parecia que estávamos manchando aquele lugar de alguma forma, mas também parecia que sairíamos de lá com algo dando certo. Quando chegamos lá, percebi que as coisas iam ficar bem. Luísa não parecia zangada como eu pensei que estaria. Ela realmente sorriu para mim quando entrei e me disse para sentar. Ela parecia muito calma, então tive um pouco de esperança de que ela ouviria o que eu tinha a dizer. Depois das formalidades básicas, ela perguntou como eu estava lidando com todas as notícias do que estava acontecendo. Foi quando eu desabei. Não comecei a chorar porque isso foi tão incutido em mim para não fazer, mas ela pôde ver meu rosto e como tudo isso estava me afetando. Vi uma preocupação genuína no rosto dela quando olhei para ela.
A preocupação no rosto dela quando ela perguntou o que realmente aconteceu é algo que vou apreciar para a vida toda. Ela me fez sentir confortável o suficiente para contar a ela exatamente o que aconteceu e por que fiz o que fiz. Ela entendeu por que fiz isso, pois sabia que eu ansiava pela validação da minha família e vinha ansiando por isso há anos. Obviamente, se eu tivesse uma oportunidade de tentar lutar por isso, eu o faria. No entanto, ela continuou franzindo a testa enquanto me olhava, balançando a cabeça constantemente a ouvir sobre tudo o que eu tive que enfrentar esta semana. Depois que terminei, ela olhou para mim com pura preocupação e disse que eu estava me destruindo pela minha família. Ela explicou que eu não deveria me arruinar só porque minha família não me aprecia por quem eu sou. Não é minha culpa ter nascido homem, então eu não deveria pagar por isso também. Ouvir ela me dizer como estava sendo tratado injustamente e como ela sempre soube que eu não era capaz de fazer algo tão ruim quanto disseram, fez-me sentir que ela era a única que realmente me entendia, a única que sempre estaria ao meu lado em tudo. Depois disso, ela me disse que eu deveria deixar todos saberem a verdade e não deixar minha família, especialmente Agatha, passar por cima de mim assim. No entanto, eu não estava certo sobre isso porque não sabia se teria coragem de ir contra eles e ainda viver na mesma casa que eles. Mas ela me disse que estaria do meu lado o tempo todo e, se eu precisasse de apoio extra, ela iria atuar como testemunha e contar a todos o que realmente aconteceu e como todos na minha família me trataram injustamente. Neste ponto, não sei como vou administrar isso, mas elaboramos um plano completo. Só espero que eu consiga convencer todos de que não fui eu e fazer com que todos vejam a verdadeira face da minha família. Então, elaboramos um plano. Basicamente, eu tenho que convencer meus pais a organizar um jantar para o qual todos seriam convidados, para que eu pudesse contar o que aconteceu e expor minha família. Inicialmente, eu não sabia como fazer isso porque como eu iria convencê-los a organizar algo. Mas então percebi que poderia me fazer parecer pior diante deles e usar isso a meu favor. Então, eu disse que queria me desculpar com toda a família, mesmo que eles soubessem que fui eu. Eu iria me desculpar para que eles sentissem mais pena. Demorei um pouco para convencê-los a fazer isso. No começo, eles não queriam passar por todo o trabalho só porque eu queria me desculpar. Eles me disseram para apenas enviar uma mensagem de texto para todos e resolver isso. Mas então eu tentei me emocionar com eles. Eu disse como não queria fazer isso por texto porque toda a essência do pedido de desculpa seria arruinada. Depois de um dia inteiro tentando convencê-los, eles concordaram. Luísa e eu preparamos tudo nos 2 dias que tivemos. Ela conseguiu as filmagens das câmeras de segurança da casa dela que mostravam Agatha roubando e eu tirei uma captura de tela de todas as coisas vis que ela me disse e que me fizeram chorar. Agatha sabia que eu odiava fazer algo assim, então ela me lembrava de não estragar tudo toda vez que encontrava alguém da família. O plano era exibir tudo isso na TV na frente de todos para que vissem a verdade. Em vez de eu exibir, Luísa faria isso. Meus pais poderiam ficar desconfiados se eu dissesse que queria mostrar algo à família, então, para ser seguro, Luísa faria isso. Então, chegou o dia do jantar. Antes de todos chegarem, minha família me lembrou de não estragar tudo e eu tive que agir convicto e dizer que nunca iria querer que Agatha ficasse em perigo ou arruinasse sua reputação ou algo assim. Eles pareceram bem convencidos, então acho que fiz um bom trabalho nisso. De qualquer forma, quando todos chegaram, jantamos e falamos sobre algumas coisas aleatórias. Durante todo o tempo, todos estavam me tratando com frieza e Luísa fingiu fazer o mesmo para que ninguém desconfiasse. Depois que todos terminaram de comer, eu me ofereci para me desculpar com todos, mas antes que eu pudesse começar, Luísa me disse para ficar quieto porque ela tinha algo mais importante para mostrar. Quando ela ligou a TV, a primeira coisa que fez foi exibir o vídeo de Agatha roubando tudo e colocando no porta-malas do carro. Ninguém sabia dessa parte porque a família de Luísa apenas disse que eu roubei. Então, sons de choque puderam ser ouvidos por todos na sala de estar. Foi quando me levantei e anunciei o que realmente aconteceu. Eu até mostrei as mensagens que Agatha tinha enviado e finalmente expus toda a minha família. Até Luísa se juntou e contou a todos como ela foi testemunha de como minha família me tratava injustamente mal. Depois de ouvir isso, todos começaram a atacar Agatha e meus pais e expressar sua raiva por fazerem algo assim. Luísa anunciou que iria processar Agatha e arruinar sua vida. Meus pais me olharam com raiva enquanto tudo isso estava acontecendo, mas meu tio percebeu o que estava acontecendo imediatamente. Ele me chamou para a frente e disse que se meus pais me dessem mais problemas, eu poderia morar na casa dele. Agora, estou na casa dele porque meus pais parecem muito zangados e ansiosos para serem legais comigo de novo. Estou apenas esperando que eles se acalmem o suficiente, ou então terei que descobrir uma maneira de me mudar. Luísa sempre ficou do meu lado e me ajudou a expor minha família. Nunca me senti mais aliviado do que estou agora.
Minha família gostaria que eu assumisse toda a culpa, porque isso está habilitando a irmã que era uma ladra, tóxica, podre, manipuladora, é isso que ela era? Quero agradecer a Luísa, pois sem ela, quem sabe como essa história teria terminado. Luísa foi gentil comigo e lembrem-se, é legal ser gentil. Paz.